crianças, tudo bem? A paz do Senhor. Quero nessa tarde estarmos aqui juntamente com vocês para mais um estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Igreja, Casa de Deus. A tia Paulinha, na aula anterior, nos ensinou acerca de um lugar onde Deus concede dons. E eu fiquei bem atento a tudo que ela explicou. Interessante que nós vemos que nós somos ferramentas na obra de Deus. Que cada um de nós podemos ser usado com a vontade de Deus. E você, tem sido usado? Neste momento, antes de nós começarmos a falar da nossa lição de número 8, que tem como título A Igreja, um lugar onde se fala a verdade. Isso mesmo. Quero convidar vocês para juntos fazermos uma oração. Curve sua cabeça e vamos entrar na presença de Deus. Pai querido, Pai eterno, amado de nossas almas, glorificamos o teu santo nome por tudo que tu tem feito em favor do teu povo. Adoramos o teu santo nome, pois tu és um Deus fiel e justo. Agradecemos, Senhor, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo dia que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, pela saúde dos nossos irmãos que estavam doentes e já se recuperaram. Agradecemos pela recuperação do nosso pastor Teotônio, da tia Paulinha, do diácono Rafael, do Gabriel que estava internado. Senhor, obrigado pela recuperação, pelo livramento ao qual o Senhor deu ao jovem adolescente Gabriel. Que Deus proteja, continue abençoando cada uma das crianças. Que neste momento as suas mãos poderosas estejam inclinadas sobre cada lar. Ah, Pai querido, prepara logo breve o nosso retorno para que as nossas crianças possam estar em comunhão com seus amiguinhos, com os professores e com o principal, comunhão na casa de Deus. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, tira tudo aquilo que não te agrada, perdoa as nossas mentiras, Senhor, limpa os nossos corações. Ah, Pai querido, nós te agradecemos por tudo e já te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa aula. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Prezadas crianças, hoje nós vamos falar a respeito da igreja, que é um lugar onde se fala a verdade. Temos aqui a nossa lição que vai falar sobre a lição 8, tá? A lição 8 que fala a igreja, um lugar onde se fala a verdade. E o título, ou melhor, o tema dessa lição encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o versículo 24 e o 25, que eu vou convidar vocês agora para nós fazermos a leitura. Peguem a sua Bíblia, não esqueçam, nós estamos numa escola bíblica dominical e nós vamos aprender um pouco da Bíblia. Vamos lá na Epístola de Paulo a Efésios, capítulo 4, verso 24. A palavra de Deus diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um dos outros. Então, essa leitura eu quis fazer com vocês para vocês verem como Deus é maravilhoso, está falando com a gente desde a aula passada. A tia Paulinha falou que nós somos membros de um corpo.
E nós devemos falar a verdade uns aos outros. Sabe para quê? Para que se nós somos parte de um corpo, se nós falamos a mentira, nós não temos juízo. Se nós não temos juízo, nós estamos doentes. Imagine você, nós estamos vivendo o tempo da pandemia. E muitas das vezes, por não lavarmos a mão e colocarmos a nossa mão suja no nariz, na boca, nos olhos, sabe o que pode acontecer? A mão que não teve o juízo da higiene pode contaminar o pulmão. E aí o ar que respiramos, nós não podemos mais respirar. Foi essa doença a qual os nossos irmãos foram acometidos. E muitas pessoas no mundo estão sendo acometidas. O coronavírus, por conta de uma falta de higiene da mão, o corpo todo pode morrer. E é por isso que nós devemos falar a verdade uns para com os outros, como diz Paulo aos irmãos que estavam em Efésios. Tá? Então, guardem esse texto. Efésios, capítulo 4, verso 24 e o 25. Porque agora nós somos um novo homem. Quando nós conhecemos a verdade, nós devemos mudar o nosso caminho. Mas ainda vou chegar lá. Nós temos o Memorizando, que fala a palavra de Jesus no texto ao qual João escreve: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, verso 16. Vamos ler, verso 6, me perdoe. Vamos ler mais uma vez. Texto áureo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, verso 6. Tá bem? Que isso fique bem guardado. Jesus aqui ele fala que ele é o caminho. Caminho a quem? Ao Pai. Se nós quisermos chegar até o Pai, nós devemos seguir esse caminho. Qual caminho, tio Igor? O caminho da verdade, que nos dará a vida. Pois Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. Então nós temos aqui uma simbologia, como nós falamos do caminho. Vocês estão acostumados a fazer o caminho até a escola, o caminho até a igreja, o caminho até a casa da vovó, o caminho até a lanchonete, até o McDonald's, que eu sei que vocês gostam. E neste caminho nós vemos várias placas de trânsito. E é por isso que nós vamos ilustrar hoje. E isso nos dá a ilustração que o texto ao qual nós estamos estudando fala sobre a verdade. E muitas das vezes eu vou contar um pouquinho da minha história. Muitas das vezes nós, por queremos caminhar, sermos aceitos com alguns amiguinhos, muitas das vezes nós somos tentados a mentir. Uma mentirinha do tipo, sabe como eu vou dizer? Você já comeu um McDonald's? E muitas das vezes você nunca comeu. Mas você, para não perder o amigo, para não se sentir excluído da turma, você fala, eu já comi. Ou melhor, você já viu tal filme? Você já viu tal desenho? E você vai e mente. Para quê? Para ser aceito. Vocês estão vivendo uma etapa da vida de vocês que vocês estão saindo
de ser criança para virar adolescentes. E isso traz para nós uma aceitação no meio que nós vivemos. E é por isso que hoje Deus está falando conosco para nos ensinar que nós devemos falar a verdade, porque nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E o texto que nós vamos estudar na história vai nos falar muito disso. Sabe por quê? Porque eu queria que vocês pensassem um pouquinho antes de nós entrarmos na história. Eu acabei de falar que muitas das vezes nós somos tentados a mentir para sermos aceitos. E muitas das vezes a gente acaba cedendo. Eu quero fazer uma pergunta. O que vocês pensam sobre a verdade e a mentira? A mentira é coisa boa? A mentira é pecado. E pecado é aquilo que suja o nosso coração. É aquilo que nos afasta da presença do Pai. Então não tem benefício nenhum em mentir. Quem é que vai querer ter amizade com alguém que mente? Quem é que vai confiar em alguém que mente? Então, nós estamos aprendendo no dia de hoje que verdade é a melhor coisa. Sabe por quê? Quando nós dizemos a verdade, nós não precisamos ficar preocupados se alguém vai descobrir se nós estamos falando a verdade ou mentira. Melhor, nós teremos paz, porque toda vez que a gente fala a verdade, as pessoas podem até desconfiar, mas você vai ter a paz interior que só o Senhor Jesus nos dá, de falar a verdade. E aí nós não preocupamos se vão achar que é mentira ou não. Mas quando nós falamos a mentira, a gente vai ter que mentir de novo para consertar uma mentira. E aí tem um ditado brasileiro que diz assim: a mentira tem perna curta. E aí nessa mentira da perna curta, por que perna curta? Porque não consegue ir muito longe. Você já viu aqueles corredores africanos que são campeões mundiais de maratonas? Eles têm umas pernas enormes. Eles conseguem ganhar várias vezes, vários quilômetros, enquanto um corredor pequeno não vai ter o mesmo desempenho. Então por isso que a mentira tem perna curta, porque ela não vai ter o desempenho de um maratonista, ela não vai conseguir chegar longe, ela vai ser facilmente desmascarada. E é por isso que Deus nos ensina nesta manhã, devemos falar a verdade, pois estamos na escola bíblica dominical, no lugar da igreja, e a igreja é um lugar onde se fala a verdade. Por que se fala a verdade? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos segundo o seu manual de instrução que Jesus nos deixou. A palavra, Jesus é a palavra. E isso nos conduz a um caminho perfeito. Tá bom, crianças? Então, quando nós estamos agora, vamos explorar a Escritura, aí na sua revista, nós vamos trabalhar acerca de um livro em específico. Vamos aprender acerca de João, o texto que se encontra em João 8. Texto muito conhecido. A tia Paulinha sabe de cor esse versículo. Ela adora a Deus, mas ama esse texto. E o texto se encontra em João 8,44. Você já conhece esse texto? Peguem mais uma vez a Bíblia de vocês e vamos ler juntos, tá? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da verdade. Se nós somos mentirosos, nós somos filhos do diabo. E esse texto aqui, Jesus estava falando para os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles falavam que só eles eram retos, só eles oravam, só eles eram justos e eles iriam a um caminho que iria ao Pai. E aí Jesus ali falando que ele era a vida, que ele era a verdade, que quem conhecesse a sua palavra não morreria, não teria morte eterna. Isso causou um espanto nos judeus, porque eles falaram para Jesus o seguinte: você está falando que nós reconhecemos a palavra, te reconhecemos, não morreremos? Nós somos filhos de Abraão e Abraão morreu. Eles estavam confrontando Jesus, colocando Jesus à prova, pois só eles iriam seguir o caminho. E Jesus falou que aquele caminho era de mentira, pois ele falou: vós sois do diabo. Então, ali Jesus falou para eles que tudo aquilo que eles estavam fazendo era errado, que eles estavam mentindo e que eles eram filho do diabo. Isso trouxe uma grande guerra, uma grande raiva naquele povo, o povo judeu, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas a lição que nós vamos aprender é que existem dois caminhos a se seguir: o caminho da verdade e o caminho da mentira. Um caminho da mentira é o caminho que é proibido por Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós sentamos hoje aqui nessa aula para aprendermos de Deus, nós não podemos mais praticar esse caminho. Nós recebemos um caminho de intimidade, onde nossa vida será mudada. Lembrem o que foi falado no texto: e vos revestais de novo homem. É isso que Paulo está falando. Então, se nós agora conhecemos a palavra, nós agora temos uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus, que nos levará através de Jesus aos caminhos que levam ao Pai. Então, muitas das vezes, a gente pode até ser tentado a mentir. Como eu falei, às vezes você está na escola, um amiguinho fala: ah, você já jogou tal jogo? E aí você, para se entrosar com aquela pessoa, você acaba mentindo. Mas agora você não é mais mentiroso, você é filho de Deus. Você já conhece a verdade. E aí você tem que seguir a este caminho. Então, a primeira coisa, quando você for tentado, você vai parar. Opa, eu não posso mais mentir. Agora eu sou filho de Deus. Conheci a Jesus, Jesus me lavou, me remiu, e agora eu sou filho adotivo de Deus através do sangue de Jesus. Então você para. Não mente. E sabe o que você faz na tentação? Você fala: ei, mentira, pode voltar. Faça meia volta e vá para longe de mim. É assim que vocês vão trabalhar. É assim que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque este caminho é o caminho da mentira. Então nós devemos falar: pode voltar. A mentira vai voltar para onde ela estava. E vamos falar a verdade. Não, eu nunca joguei. Não, eu nunca comi. Não, eu não conheço fulano de tal.
Porque nós temos maravilhas de Deus, que é a paz interior. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso quer dizer que Deus vai se alegrar por nós falarmos a verdade e nós vamos ficar cada vez mais forte, ao ponto de dedicarmos mais a Deus, não precisar mentir, porque mentir é proibido, e nós vamos seguir o caminho da verdade que nos levará ao Pai. Crianças, isso é muito importante. Então, nós devemos agradar ao Pai e não ao diabo, pois nós somos filhos de Deus. E nessa lição, nós vamos aprender que na igreja é o lugar onde nós aprendemos a verdade. É o lugar onde nós aprendemos a Santa Escritura de Deus. É o lugar onde cada vez mais nós sairemos fortalecidos. E é por isso que nós estamos estudando nesse trimestre as características da igreja. Nós já vimos que a igreja é um lugar de adoração, é um lugar de canto, é um lugar de adoração, é um lugar onde Deus fala, é um lugar onde Deus fala a verdade. Então nós devemos aprender com o que está sendo ensinado nesse trimestre. Pois, quando nós temos as nossas atitudes verdadeiras, nós temos a credibilidade das pessoas. Como eu falei no começo, você acredita que alguém vai confiar no mentiroso? Será que alguém vai confiar a você algo tão precioso, que é a confiança? Então nós devemos fazer isso. Além do mais, nós temos aqui o nosso coração. O nosso coração limpo. Olha, vermelho, bem limpinho. Só que a mentira, ela é uma mancha. Mancha essa que tem um nome que eu quero ver. Vocês sabem como é que é o nome dessa mancha? A sujeirinha que entra no nosso coração. Eu já vi a tia Paulinha, a tia Doda explicar para vocês. Vocês sabem o nome dessa mancha? Ela tem 6 letras. É o que suja o nosso coração. É o pecado. Isso mesmo. Olha como o nosso coração fica quando o pecado entra. Quando a mentirinha entra no nosso coração, olha como é que fica o nosso coração. E Jesus não gosta. Por isso que Jesus falou aos judeus que eles eram mentirosos. Porque eles não eram do Pai. Era do diabo. A conversa é muito longa. O capítulo 8 todinho, Jesus estava conversando com os judeus. Porque ele falou que a sua palavra... que ele falou no capítulo 14 que ele era a palavra, a verdade, a vida, o caminho que levaria ao Pai. Só que eles não acreditavam. E eles eram crentes, mas eram crentes só da boca para fora. Porque eles não amavam, como a tia Paulinha falou na aula passada. E eles falavam que amavam, mas eles não amavam. E essa era a mancha que tinha no coração dos judeus. Mas Jesus entrou no mundo para limpar o nosso coração. Limpo, como a alva da neve. E é por isso que nós, com nossos corações limpos, temos a confiança de dizer a verdade e as pessoas acreditarão na gente. Confiarão em tudo a qual nós estamos falando. É importante isso, que vocês aprendam isso, tá? Então, continuando aqui, como nós falamos que a igreja, a verdade, ela traz benefícios para nós, porque nós seremos mais felizes quando falamos a verdade. E ainda mais,
a confiança traz paz ao nosso coração. E quando nós falamos a verdade, é porque nós amamos a palavra de Deus, amamos a Deus, pois Ele é o caminho ao qual nós vamos percorrer. E é isso que nos dá alegria e força de caminhar, pois temos a confiança que no grande dia, a qual Jesus virá buscar a sua igreja, ouviremos Jesus falar o nosso nome. Vocês já imaginaram esse dia? E só vai poder ir quem tiver com o seu coração branquinho, limpo, sem nenhum pecado. Então não podemos mentir, crianças. A mentira é do diabo. E o pai da mentira é o diabo. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Tudo bem? Nós temos agora uma dinâmica que eu quero fazer com vocês, uma brincadeira, tá? Essa brincadeira, nós vamos brincar com os antônimos. Vocês sabem o que é antônimo? Vocês já ouviram falar, já aprenderam na escola o que é antônimo? Antônimo é uma palavra dada em sentido contrário à outra. Um exemplo: cheio, vazio; claro, escuro; gordo, magro; verdade, mentira. Viu que mentira é o antônimo de verdade? Então nós vamos brincar agora. E aí eu convido vocês para que nós possamos fazer essa brincadeira aí na sua casa. Muito fácil de fazer. Pode ser uma cartela de ovos que nós usamos aqui, tá? E aí você vai fazer colunas e linhas. Então nós temos 4 colunas, A, B, C e D, e nós temos 4 linhas, 1, 2, 3, 4. E aqui em cada uma nós colocamos as palavras. Essas palavras, elas são antônimos umas das outras. E aí nessa brincadeira nós vamos tirar uma palavra, ó, aqui na linha 1A, eu tiro uma palavrinha. E essa palavra, olha, é a palavra verdade. E agora eu tenho que achar o antônimo dessa palavra. Qual é o antônimo de verdade? Mentira. Então, aí a gente vai pegar, vou escolher aleatoriamente aqui, a linha 3, na coluna D. Eu vou tirar. Outra palavrinha. A palavra é feliz. Eu não acertei. Aí na sua casa, com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, com o seu coleguinha, embora nós não estamos tendo tempo, ou melhor, não está tendo oportunidade de nos reunirmos, né? Diante do distanciamento social, cada um na sua casa, mas guardem para você fazer com a família, com o papai, com a mamãe, com a irmã, com a vovó, com a titia, e aí a gente vai buscando as palavras. Vou fazer mais uma tentativa. A linha 1B. Vamos ver se eu acho. Então nós temos a palavra verdade, que o antônimo é mentira. E a palavra feliz, que o antônimo é triste. Vamos ver se eu acho esse antônimo. Glória a Deus! Eu achei. Mentira é o antônimo de verdade. Isso mesmo, criança. Viu como é importante? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo achar o antônimo de feliz.
Peguei aqui da linha 3C. Não deu certo. Foi negativo. Achei a palavra negativo. E o contrário, ou melhor, o antônimo de positivo é a palavra positivo. Então, vamos tentar mais uma, só para a gente ver se o tio tá bom? A linha 2A. A linha 2A. Olha, eu achei. Feliz e infeliz. Olha, já estou ganhando, hein? Já ganhei 2 pontos. E assim vocês vão até achar todas as palavras. É muito gostoso de jogar esse joguinho e é uma oportunidade de vocês interagirem com os papais, com as mamães, com os irmãos e falar sempre a verdade. Que nós possamos aprender nesta manhã com essa lição que a igreja é um lugar que se fala a verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade, o caminho para se chegar até o Pai. Amém, crianças? Que Deus abençoe a todos. Agora vamos orar pelo encerramento desta aula. Curvem suas cabeças e nos dirigimos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, no nome do Teu Filho amado Jesus, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Rendemos a Ti louvor, adoração e toda a nossa gratidão, Senhor. Obrigado por esse ensinamento ao qual o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos coordenadores, Senhor. Abençoa cada criança, cada adolescente, Pai, que tem recebido os ensinos da Tua poderosa palavra. Sê Tu com cada um deles, ó Senhor. Guarda eles da mentira, Senhor. Preserva eles no caminho da verdade. Ó Senhor, se porventura alguma das crianças forem tentadas a mentir, Senhor, que a Tua verdade venha tocar no coraçãozinho deles e eles possam falar: aqui não tem mais espaço para mentira. Eu sou filho de Deus, eu sou filho da verdade. Pôs na caixinha, sua moedinha.